minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, professor de Direito Tributário e de Ética, fui chamado pela família do Trino OAB, para então caminharmos juntos com a disciplina de Ética, o nosso IE Ética, para a primeira fase do exame de ordem, trabalhando nesse grande curso com teoria e também com material complementar, incluindo questões que certamente vai te ajudar na tão sonhada aprovação na primeira fase do exame de ordem. Como já me apresentei, meu nome é Rafael Novaes, sou professor de tributário, de ética em vários cursos preparatórios para concursos públicos e para o exame de ordem. Sou também analista e assessor de magistrado no Tribunal de Justiça do meu estado, o estado de Pernambuco, ex-advogado. Sou especialista em tributário, especialista em direito público e especialista em justiça constitucional, esta última realizada na Universidade de Pisa, na Itália. Sou também mestre em Direito pela Universidade Católica do Estado de Pernambuco e autor de obras jurídicas, entre elas o Direito Tributário Facilitado, na editora Método, o Prática Tributária, na editora Saraiva, e também o meu livro de Ética, na editora Juspódio. Ou seja, você encontra obras de Rafael Novaes, meus livros, nas principais editoras de todo o país. E então separei esse material com slides tópicos que vão complementar o material em PDF e as questões que vocês têm acesso para então conseguirmos facilitar essa disciplina de ética para a sua prova. E por que então, Rafael, falar em IE Ética aqui no Trino OAB? Para quem já acompanha meu trabalho, sabe que esse IE Ética é uma grande pegadinha do malandro. Certa vez, dando aula em todo o Brasilzão, o Sérgio Malandro reconheceu em algumas aulas que eu ministrava essa brincadeira de que quando a prova vem com o IE, com a pegadinha do malandro, nós respondemos com um IE Ética. E com isso, gabaritamos todas elas. Sim, gente, nos aulões, gravando vídeos, ele acabou conhecendo um pouco do meu trabalho, se tornou um amigo pessoal e hoje eu carrego esse slogan do IE Ética, que é para combater as pegadinhas da prova de primeira fase do exame de ordem. Quando a questão vier um pouco mais complicada, mais complexa, você vai virar para ela vai vir com o IE e você vai fazer o IE Ética. Vai devolver aquela pegadinha e vai conseguir sim acertar a questão. O que eu quero trabalhar com vocês nesse momento é um dos temas mais importantes para a primeira fase do exame de ordem. E que tema seria esse? Inscrição na OAB. Você vai encontrar o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 1994, o Estatuto, o EA-OAB, estabelecendo no seu artigo 8º os requisitos para que você possa se tornar advogado, para que você possa se tornar advogada. Só para você entender um pouco o drama do que eu estou falando, olha aí o Estatuto, a Lei Federal 8.906, que eu coloquei no site do Planalto e traz no artigo 8º exatamente todos esses incisos que nós vamos conversar aqui. Primeiro dos incisos, observe que ele vai trabalhar exatamente a necessidade da capacidade civil. Aqui você precisa lembrar do direito civil. Sim, você lembra que existe a figura do absolutamente incapaz, o relativamente capaz e o plenamente capaz. Para que você possa ser inscrito como advogado e advogada, você precisa ter a capacidade civil, que se adquire, via de regra, com os 18 anos. Exatamente. Mas lembre-se também que existem aquelas situações de emancipação, como, por exemplo, conseguir se formar em direito, conseguir se formar em curso de nível superior antes de completar 18 anos. Misericórdia, Rafael, eu só consegui me formar em direito depois de muito tempo. Quer dizer que existe alguém que conseguiria se formar em direito antes dos 18 anos? Pasmem, até existem alguns gênios que conseguem essa proeza de se formar antes dos 18 anos. Pena mesmo eu tenho é dos primos e das primas desses candidatos, né? Porque imaginem, ser aprovado, então, se formar em direito antes dos 18 anos, já ser aprovado no exame de ordem, já ter a inscrição como advogado, não é fácil para ninguém. Pois bem, cuidado, se a prova estabelece esse requisito, ela vai ter que falar que ou já tem os 18 anos, ou então é algum caso desse de emancipação, como conseguir se formar em curso de nível superior antes de completar 18 anos. E o que mais? Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido por instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Cuidado gigantesco com isso. Por quê? Porque quando eu falo em diploma, o diploma é absoluto, é prego batido e ponta virada. Por meio do diploma, você mostra que é bacharel em Direito. Agora, a pergunta que não quer calar. Um diploma sai rápido pela instituição?
Muitas vezes não. Eu mesmo, particularmente, sofri muito. Meu diploma saiu muito tempo depois. E você pode ficar esperando esse tempo todo? Como é que você vai conseguir o seu ganha-pão, realizar a sua inscrição, advogar? É por isso que o Estatuto traz essa possibilidade. Olha, nós temos aí, então, a ideia do diploma, mas caso não tenha o diploma em mãos, a certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Qual é o IETICA aqui? Presta atenção. O diploma é absoluto, prego batido e ponta virada. Já essa certidão não é não. Não. Isto porque o artigo 23 do Regulamento Geral da OAB, cuidado com isso, o artigo 23, ele determina que, se a opção for pela certidão de graduação em Direito, ele tem que vir acompanhado. Acompanhado de quê? Do histórico, cópia do histórico escolar, devidamente autenticado. Cópia do histórico escolar autenticado, isso. Autenticado por quem? Por você, bacharel? Bacharela? Claro que não. Autenticado pela IES, autenticado pela faculdade. Então, cuidado. Diploma absoluto, basta ele, bonitinho, tá na moldura. Não tenho diploma. E agora? Certidão de graduação em Direito. Mas esta não é absoluta. Ela tem que vir, junto com a certidão de graduação em Direito, tem que vir o histórico escolar autenticado. Uma cópia dele autenticado pela respectiva instituição. Isso costuma cair em prova. Próximo requisito, o que é que nós vamos encontrar? Como próximo requisito, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Muita atenção a isso, tá? Título de eleitor, ambos os sexos, masculino ou feminino. Agora, quitação do serviço militar apenas para os candidatos do sexo masculino. Isto porque nós sabemos que o serviço militar só é obrigatório para os homens e não para as mulheres. Então, cuidado porque eu já vi prova colocar que título de eleitor e quitação seria apenas para os homens. Não, gente, cuidado. Título de eleitor para ambos os sexos. Isso é muito importante. A aprovação no exame do capiroto. Misericórdia, Rafael, como é? O exame de ordem. É do capiroto mesmo, Rafael. Não aguento mais. Calma que agora vai. Gente, a aprovação no exame de ordem é até interessante porque o próprio artigo 8º, ele estabelece lá no seu parágrafo 1º que esse exame de ordem vai ser regulamentado por provimento do Conselho Federal. Hoje, o provimento 144 de 2011, ele estabelece a FGV como sendo então a banca responsável pela aplicação do exame de ordem e estabelece que essa prova é unificada. Então você agora que assiste essa aula de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás, de todo o Brasil, o exame de ordem, ele é unificado. Então você deve prestar essa prova do capiroto para conseguir então, com a sua aprovação, realizar um dos requisitos para a inscrição. Muita atenção, tá? Porque eu já vi prova em primeira fase fazer uma grande pegadinha com o aluno. Ele colocou um cargo que, se não me falha a memória, seria um cargo de direção jurídica. Cargos de direção jurídica são cargos privativos de advogado. E lá ele demonstrou, então, que aquele cargo de direção jurídica, em uma empresa, apareceram 3 candidatas. Presta atenção. A primeira delas, advogada criminalista. Tudo bem, ela pode. A segunda seria, então, formada em economia, mas teria mestrado e doutorado em direito societário. Opa, ela pode? Não pode não. E a terceira bacharel em direito, já aprovada no exame de ordem. Pode ou não pode? Também não. Não. Por que, Rafael? Se ela é bacharel, é aprovada no exame de ordem. Porque tu tem que prestar atenção, criatura de Deus, que a aprovação no exame de ordem é apenas um dos requisitos, além desses outros, para se tornar advogado. Então, cuidado, porque geralmente nossa mente está condicionada a acreditar que ser aprovado no exame de ordem, já sou advogado, já sou advogada. Não é. Cuidado com o pombo. Com o pombo? É outra teoria minha. A teoria do pombo. Sabe quando você sai de casa todo cheirosinho, toda cheirosinha, todo bonitinho, toda bonitinha? Aí você diz pra si mesmo, olhando no espelho, hoje eu tô pro crime, hoje eu tô pra maldade, eu tô um gato, eu estou uma gata. Vem a porra de um pombo que você não sabe qual buraco saiu e caga exatamente aonde? Na sua cabeça. É mais ou menos isso que acontece com a prova da OAB. Porque aquela questão que você não deu moral, aquele assunto que você não se dedicou, cai no exame de ordem. Rafael, isso acontece direto comigo. Eu estudo que só. É exatamente aquele tema que eu não estudei, é o que cai na prova. Pois é a teoria do pombo. Então vai pra lá, pombo. Show, pombo. Vai-te embora, porra.
Cuidado com isso, tá bom? Ser aprovado no exame de ordem não significa automaticamente que você é advogado, que você é advogada. Eu, por exemplo, sou aprovado no exame de ordem, mas não sou mais advogado. Não. Prestei um concurso público que a minha atividade é incompatível, cena essa que a gente vai estudar em um próximo capítulo. Mas o que eu quero que você compreenda nesse momento é que para ser advogado, entre os requisitos, tem que estar aprovado no exame de ordem. Não é o único, mas é um dos mais importantes, sem sombra de dúvida. Que mais? Também não exercer atividade incompatível com a advocacia. É até interessante, porque esse tema de atividade incompatível, como eu já mencionei, cena de próximos capítulos, vai estar também no Estatuto, lá no artigo 28. Por exemplo, delegados, promotores, servidores do judiciário, auditores não podem ter inscrição como advogado. Para tu ter uma ideia do que eu estou falando, a minha inscrição como advogado ela foi cancelada. Não foi suspensa? Não, ela foi cancelada. Como assim? Daqui a pouco eu te explico, eu prometo. Mas o que eu quero que você compreenda é que eu não sou mais advogado. Caso eu venha advogar, eu vou precisar contratar. Caso eu venha ter um problema na justiça, corrigindo, eu vou precisar contratar um advogado ou uma advogada. Eu não posso advogar nem mesmo em causa própria, porque eu estou exercendo uma atividade incompatível. O que mais? Tem que ter idoneidade. Tem que ter idoneidade moral para exercer a advocacia. Vale aquele velho ditado que a sua vozinha, a sua mãezinha, a sua tia já lhe disse. Me dizem com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem anda com porcos, farelo come. Você não pode, caramba, estar andando com qualquer um ou ter qualquer tipo de atitude. Você tem que ter a moral para ser então advogado, para ser então advogada. Claro que a presunção é que você tenha essa moral. Porém, qualquer pessoa, advogado ou não, pode apontar o dedo lá na UAB, no respectivo Conselho Seccional, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, e falar que você não tem moral. Suscitar a sua inidoneidade. Qualquer pessoa pode procurar? Pode. Vai ser dado direito para você de contraditório e de ampla defesa? Lógico que vai. Você vai poder então provar que você realmente tem moral? Claro que vai. Mas vamos supor que declararam sua inidoneidade, ou seja, afirmaram que você não tem moral. Para que isso venha a ser aprovado, tem que ter pelo menos a aprovação de dois terços dos membros daquele respectivo conselho seccional. Para tu ter ideia, olha aí para o artigo 8º, parágrafo 3º, é exatamente esse aqui, o parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2 terços dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Ou seja, contraditório e ampla defesa você terá direito. E tem outro caso também de inidoneidade. Existe outro caso, Rafael, de inidoneidade? Sim, existe outro caso de inidoneidade. Esse outro caso está exatamente aqui no parágrafo 4º do mesmo artigo 8º. Deixe-me localizá-lo agora. Parágrafo 4º. Está aqui, ó, parágrafo 4º. Não atente ao requisito da idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Como assim? Crime infamante é aquele crime de alta reprovação social. O estuprador, o pedófilo, o corrupto. A OAB não vai dar, caramba, carteirinha para que ele possa ou ela possa sair por aí ostentando a condição de advogado. A não ser que ocorra reabilitação judicial. Tema esse que a gente também vai falar em outro momento, mas só para que você possa ter ideia, não existe crime perpétuo no nosso ordenamento e a própria OAB vai garantir que isso não exista. Então, poderia, depois da reabilitação, voltar sim a exercer este cargo. Bom, é importante que você entenda também como requisito, muito bacana, prestar compromisso perante o conselho. Compromisso perante o conselho, sim, esse é aquele momento bonito em que aquele respectivo conselho seccional da UAB vai reunir advogados, ou em auditórios, ou na própria sede da UAB. É quando os homens colocam aquele terno italiano, com aquela gravata fininha, aquele cabelo no gel. A mulherada coloca aquele salto, aquele vestidinho, aquele batozinho, cabelo solto, bonito. E então vai colocar aquela foto bacana no Instagram com a hashtag Chupa Sociedade. Eu sou advogado, eu sou advogada. Vou ganhar R$1.500 por mês. Misericórdia, Rafael. Gente, eu tô brincando, tá? Claro que você vai ganhar mais do que isso. Muito mais do que isso. Bom, brincadeiras à parte, cuidado. Imagina que no dia que o Conselho Seccional designou o compromisso, você está com uma viagem para fora do país. Você está adoentado, adoentada. Você pode então pedir para que seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu filho, sua filha, seu vizinho, sua vizinha ou uma amiga vá no seu lugar.
Não, caramba. Por quê? Porque o regulamento, ele também estabelece. Ele estabelece lá no artigo 20, parágrafo 1º do regulamento, que isso aqui, ó, é personalíssimo. Só você e você mesmo é que pode realizar esse compromisso. Você está casando com a sua profissão. É indelegável. Não dá para passar para mais ninguém. Vai ter que ser remarcado caso você não possa comparecer. Ô, Rafael, e para ser protozoário? Para ser o quê? Protozoário. Protozoário? O estagiário. Não gostei dessa brincadeira. Para quem não sabe, existem os homens e as mulheres, os seres vivos. Abaixo deles, os animaizinhos. Existem também os insetos, a baratinha, o escorpião, as plantinhas, os fungos, bactérias e o estagiário. Coitado do estagiário. Brincadeiras à parte, para ser inscrito como estagiário, é preciso o quê? Cuidado com o que eu vou te falar. Para ser então inscrito como estagiário, é preciso cumprir todos esses requisitos, exceto 2 mais 1. Rafael, complicou? Complicou? Pois vamos então descomplicar isso aí. Vamos facilitar a tua vida. Olha o que diz, gente, o artigo 9º, eu vou até já colocar aqui marcado, bonitinho, para que você possa verificar comigo. Olha o que diz o artigo 9º. Espera aí, calma. Realmente não está dando certo isso aqui, calma. Calma que vai dar certo. O artigo 9º, vou marcar só assim, pronto. O artigo 9º, inciso 2º. Para inscrição como estagiário é necessário, inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Vamos começar por aqui. Para que você possa ser estagiário inscrito na UAB, não é aquele estagiário clandestino, não. É o estagiário inscrito, aquele que tem uma carteirinha cinza da própria UAB. Tem número da UAB de estagiário. Tem sim. Para que você consiga esse estágio, você deve, então, ser admitido em estágio profissional de advocacia. Ou seja, não adianta você querer passar a faculdade toda estudando para concursos ou atuando na área comercial, na área financeira, em outras áreas que não é estagiário de direito. E você quer a carteirinha, não vai ter direito. Primeiro, antes de mais nada, tem que ser admitido em estágio profissional, sim. Senão, não vai ter. E é interessante porque, logo abaixo aqui, o parágrafo primeiro, ele diz que o estágio profissional de advocacia, opa, subiu tudo aqui, vamos descer, pronto. Agora, ele diz, parágrafo primeiro, pronto, marca só o parágrafo. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da UAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela UAB, sendo obrigatório o estudo desse estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Ou seja, 2 últimos anos, cuidado, não é 2 últimos períodos ou 2 últimos semestres. Estágio mantido por quem? Pela própria UAB, pela faculdade, a instituição, órgãos jurídicos, escritórios de advocacia. Que beleza! Então esse é o primeiro requisito, Rafael, ser admitido. Isso. E quais seriam os demais requisitos? Os mesmos para advogado, exceto 2. Vamos tentar entender isso aqui, que é bem lógico. Vamos lá. Para ser estagiário, tem que ter capacidade civil? Claro que tem que ter capacidade civil. Lógico. Agora, precisa ter diploma ou certidão de graduação em direito? Eu acabei de falar que o estágio é realizado nos 2 últimos anos do curso. Claro que você não tem diploma ainda. Lógico que você não tem certidão ainda. Então esse requisito está fora. Para ser estagiário, tem que ter título de eleitor? Tem. E se for do sexo masculino, tem que ter a quitação do serviço militar? Tem também. Para ser estagiário, precisa ser aprovado no exame de ordem? Misericórdia, não é nem misericórdia, Rafael. Que se fosse exigir exame de ordem para ser estagiário, a depressão começaria durante o curso de direito. Eu não passei nem para estagiário, quanto mais para advogado. O que é que eu estou fazendo nesse curso? Eu vou largar tudo e vou viver da minha arte. Gente, não dá, né? Então, lógico que nessa situação não precisa ser aprovado em exame de ordem, não. Agora, não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Esse detalhe aqui é muito importante, porque eu vou fazer uma observação massa aqui, prometo. Também, tem que ter idoneidade moral? Tem. E tem que prestar compromisso perante o conselho? Tem também. Geralmente colocam esse compromisso junto com advogados, estagiários e advogados em um evento só. Então, peraí, Rafael, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro requisito para ser estagiário, ser admitido no estágio profissional. Isso. Tem que ter capacidade civil? Tem que ter capacidade civil, claro. Título de eleitor, quitação do serviço militar, se for do sexo masculino? Tem. Não pode exercer atividade incompatível? Não. Vai ter que prestar, então, o compromisso? Vai também. Qual é um detalhe crucial? É que quando você olha para essa situação da incompatibilidade, eu sempre me lembro de algo que aconteceu comigo durante a minha graduação em Direito.
Talvez isso tenha acontecido com algum de vocês. Sei lá, em um período, em um semestre, em uma cadeira, em uma eletiva. Talvez em algum momento durante a sua faculdade de Direito você teve algum amigo militar. Sim, muitos militares, policiais militares, acabam então ingressando na faculdade de Direito para poder até entender melhor do seu próprio ofício, do seu trabalho, ou para prestar outros concursos, ou para conseguir promoções internas, enfim. A pergunta que não quer calar: militar, ele pode advogar? Não. Em próximos capítulos a gente vai ver que eles, assim como servidor do judiciário, assim como delegados, eles vão ter então a incompatibilidade. Peraí, Rafael. Se ele não pode então advogar, se ele é então incompatível, significa que ele não vai poder ser estagiário? Significa então que ele não vai poder ter aquelas horas extracurriculares que a faculdade exige para se formar? Coitado, não vai se formar em direito nunca. Também não é bem assim. A solução para eles foi dada lá no artigo 9º. No parágrafo 3º, olha o que ele diz: o aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada, proibida a inscrição na OAB. Então, isso aqui é muito importante. Ele pode acompanhar o estágio? Pode. Para fins de aprendizagem, desde que o estágio venha a ser feito pela própria faculdade. O que ele não vai poder é ter a carteirinha. Eu sou policial militar e tenho a carteirinha de estagiário. Não pode. É vedada a inscrição dele nos quadros da UAB. E outro detalhe muito importante é que a inscrição do estagiário ela é feita, sabe aonde? Ela é feita onde funciona o curso jurídico. Cuidado. Imaginemos então o exemplo: Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, OAB-PE. Juazeiro, Bahia, OAB-BA. Imagina que o estagiário mora, imagina que ele vai trabalhar como estagiário em Pernambuco, mas a faculdade de Direito fica na Bahia, em Juazeiro. Ele vai todo dia estudar lá. A inscrição dele como como estagiário, vai ser feito aonde? Vai ser feito onde ele mora, onde ele trabalha ou onde ele estuda? Onde ele estuda, onde funciona o curso jurídico, é exatamente o que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. E o parágrafo 4º diz que, inclusive, pode ser cumprido por bacharel em Direito. Claro que todo mundo que se forma já quer logo passar nesse exame do capiroto, já quer logo fazer a inscrição como advogado, advogada. Bom, ainda sobre esse lance da inscrição, é importante também você identificar os tipos de inscrição. O artigo 10º ele vai falar da chamada inscrição principal. Rafael, o que seria a inscrição principal? Ora, você foi aprovado no exame de ordem, o exame unificado, você escolhe então o respectivo conselho, um estado, gente, para fazer a sua inscrição. Rafael, eu fiz a prova em Pernambuco, fui aprovado, quero advogar em Pernambuco mesmo, então vou fazer minha inscrição principal na OAB-PE. Muito bem. Com a sua inscrição principal na OAB de Pernambuco, você pode atuar aqui em Pernambuco em quantas causas por ano? Quantas você aguentar, meu amigo? 1 milhão, não importa. Não existe limitação, pois é a sua inscrição principal. Agora, você é advogado em todo o território nacional? Sim. Então quer dizer que eu quero advogar em São Paulo? Eu posso? Pode. Com a minha inscrição de Pernambuco? Pode. Agora você vai ter o limite: 5 causas por ano. Cuidado, não é o total. É 5 causas por ano. Isto porque você pode distribuir 5 causas esse ano. Acabou o ano, virou o ano. As 5 causas ainda não acabaram. Você pode lá em São Paulo distribuir mais 5? Pode. Você vai ter 10 agora. Virou o ano, as 10 causas ainda estão em andamento. Pode distribuir mais 5? Pode. Então cuidado com a limitação de que é por ano. Você pode só com a sua inscrição principal aqui em Pernambuco. Rafael, eu distribuí 5 causas lá em São Paulo. Eu tenho o direito de distribuir mais 5 no Rio de Janeiro naquele mesmo ano? Tem. Opa, então cada estado eu posso, com a minha inscrição principal, distribuir 5 causas? Muito bem, pode sim. Legal. Mas vamos supor que naquele ano eu preciso distribuir a 6ª causa, lá em São Paulo, no mesmo ano. 6ª causa? Aí não vai dar para usar a principal, não. Você vai precisar da inscrição suplementar, que é exatamente quando você passa a exercer com habitualidade essa advocacia em outro conselho seccional. Então, muito cuidado com isso. Inscrição suplementar, isso. Significa lá que eu vou ter uma nova inscrição na OAB de São Paulo? Muito bem. Você vai ter que pagar nova anuidade? Vai também. Então, muita atenção a isso. Só um detalhe crucial. Rafael, eu fiz meu exame de ordem em Mato Grosso. Beleza. Mas quero fazer minha inscrição principal em Mato Grosso do Sul. Posso? Pode. Acabei de falar que o exame é unificado. Rafael, mas você não entendeu. Não entendi o quê?
Eu vou continuar morando em Mato Grosso. Agora eu vou colocar minha inscrição principal em Mato Grosso do Sul, porque eu quero que lá funcione meu escritório. Meu domicílio vai ser Mato Grosso. Meu domicílio profissional vai ser Mato Grosso do Sul. Onde deve ser feita a inscrição? No domicílio profissional. Inclusive, já foi questão de prova na UAB. Quando falava que um advogado, junto com a sua esposa, morava no Rio de Janeiro, precisaram se mudar para São Paulo. Mas ele ia continuar advogando no Rio. Ele era obrigado a levar a sua OAB para São Paulo? Não. Continuava no Rio, já que lá é que ele estaria atuando. Cuidado. Só deve ser utilizado o domicílio pessoal do advogado se existir dúvida. Mas se não existir dúvida, é o domicílio profissional que deve ser então adotado, que deve ser então utilizado. Então, muito cuidado com isso. Outro detalhe, eu sou advogado, vou montar filiais em outros estados. Sim, filiais do meu escritório. Eu tenho um escritório aqui, vou montar filiais. Se você vai montar filiais, mesmo que você não atue naqueles estados, você vai ter que ter também a inscrição suplementar. Então, cuidado, tá? Inscrição suplementar quando você vai atuar com habitualidade ou mesmo quando você passa a ser dono de filiais em outros conselhos seccionais. Rafael, quero fazer a transferência da minha OAB. Como assim, transferência? Ora, eu estou aqui na OAB Pernambuco, tenho a minha inscrição principal aqui, mas resolvi me mudar. Minha advocacia cresceu muito lá em São Paulo, então quero ir para São Paulo. Eu posso pedir transferência? Pode, quando você vai mudar em caráter definitivo o seu domicílio profissional. Aí sim você pode mudar, caso você realmente queira mudar, né? Você não é obrigado a mudar esse domicílio profissional. Vai passar a atuar com habitualidade lá, você pode pedir então a transferência. E para fechar aqui, ó, e a ética? Nome social. O artigo 33, parágrafo único do regulamento, caiu recentemente. O nome social é o nome como advogado, ele pretende então ser chamado, ser conhecido, independentemente da ideia de gêneros, ou mesmo independentemente da mudança ou não de sexo, ou mudança de registro civil. Eu posso então ter meu nome civil como Rafael e simplesmente querer ser identificado como Rafaela. Não há problema quanto a isso, desde que eu faça um requerimento junto à própria UAB, e aí vai constar lá ao lado do meu nome civil, vai constar também o meu nome social. Isso caiu recentemente, e as alternativas, 3 delas apontavam, né, erradas, né? São 4 alternativas, as 3 erradas apontavam pela necessidade de mudança de sexo, não precisa, e mudança do registro civil, também não precisa. O que mais? Avançando aqui nesse tipo ainda de descrição, para a gente poder então fechar esse bloco aqui. Tema também muito bom para a prova: cancelamento e a licença do advogado. Observem que eu coloquei aí o quadrinho que representa o artigo 11 e o artigo 12 do Estatuto. Em ambas as situações, é preciso esclarecer isso, em ambas as situações não haverá pagamento de anuidade para a UAB. Em ambas as situações não haverá pagamento de anuidade. Cancelou sua OAB, não paga mais anuidade. Pegou uma licença, não paga anuidade. E qual é a diferença? A diferença é que no cancelamento você encerrou seu vínculo com a ordem. Não significa que você não possa voltar. Pode sim, mas você encerrou aquele vínculo. Já na licença não. Apesar de não estar pagando anuidade, você mantém seu vínculo com a instituição. E quais seriam essas situações, esses cabimentos? Vem comigo. Primeira situação, para cancelamento, assim o requerer. Como assim? Não quero mais ser advogado. Eu tive colegas, né, da época da minha graduação, que se formaram em Direito, tiraram a carteira da UAB e verificaram que não era aquilo que eles queriam. Simplesmente cancelaram. E hoje trabalham com restaurante, trabalham com engenharia civil, trabalham com outras áreas. Não precisa justificar absolutamente nada. Não quero mais ser advogado. Ponto. Você não é obrigado a continuar ali atuando daquele jeito. Cancela a sua inscrição. Mas também sofrer penalidade de exclusão, que também vai ser objeto de novos capítulos desse nosso curso, mas a exclusão é a mais grave das penalidades aplicadas ao advogado. Quando ele fez uma cacona, ou seja, não é uma caquinha, não, fez uma coisa muito errada e a OAB vai colocá-lo para fora. Pena de exclusão, cancela a OAB dele. Não significa que ele não possa voltar, como a gente vai ver mais à frente. O advogado falecer, ele morreu. Meu amigo, o advogado morreu, ele não vai mais precisar de carteira de inscrição na OAB nesse plano não. Talvez no plano divino, né? Ele vai precisar, mas aqui não. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. É o meu caso. Eu tomei posse em um concurso público do Tribunal de Justiça em caráter definitivo. Então, neste caso, minha OAB foi cancelada. Rafael, e caso você queira um dia voltar a ser advogado, você precisa, então, prestar um novo exame de ordem? Vê que coisa interessante. A resposta para isso, não. Precisa não? Não. Agora, lembra que eu comentei com vocês que o vínculo no cancelamento ele acaba? Então, eu perco o meu número da ordem, que foi o que aconteceu. Caso eu volte a ser advogado, vou ter que ter um novo número de inscrição na UAB. Só para tu entender o que eu estou falando,
O artigo 11, isso que eu estou falando, está aqui, ó, novo pedido. Que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º, ou seja, a ideia de ter capacidade civil, de ter idoneidade moral, vou ter que prestar um novo compromisso, mas exame de ordem, não. Exame de ordem você só faz, gente, uma única vez. Se passar, né? Se não passar, e aí ética, aí faz de novo até passar. Mas cuidado com isso, tá? Então, minha OAB, por exemplo, ela foi cancelada, mas eu não preciso prestar um novo exame de ordem. Já foi aprovado. Caso eu queira voltar a ser advogado, como? Ora, quando eu me aposentar do tribunal, ou quando eu pedir exoneração. Se eu pedir exoneração, então vou lá e faço minha inscrição nos quadros da UAB. Também, perder qualquer um dos requisitos para inscrição. Esses requisitos que nós começamos o bloco aqui falando, exatamente, perder qualquer um dos requisitos, a UAB vai ser cancelada. E a licença? Opa, na licença é um pouco diferente. Na licença, assim requerer, só que agora por motivo justificado. Ah, professor, passei no exame de ordem, fiz minha inscrição para manter o vínculo com a instituição, mas não vou advogar não, vou estudar para concursos públicos e vou dizer lá, OAB, eu quero a licença para estudar para concursos públicos. Isso é um motivo justificado? Não. A OAB vai dizer, olha, se você quer ser concurseiro, concurseira, cancele, mas lhe dá uma licença para você não pagar anuidade por esse motivo, não vou lhe dar não. Não, na verdade, OAB, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado fora do país, se precisa aí de 2, 4 anos. Opa, agora é um motivo justificado para conceder uma licença. Também, sofrer doença mental considerada curável. O advogado está meio estressado, meio maluco. Nessa situação, então, poderia pegar uma licença tendo em vista que é curável. Logo, logo, muito em breve, ele vai voltar a atuar. Ele vai voltar a advogar. Esse tema caiu, inclusive, recentemente na prova da UAB. E teve aluno bom que acabou colocando a suspensão da inscrição. Não, gente, é licença, não é suspensão. Suspensão é uma punição aplicada para o advogado. Neste caso, ele está doente, ele está precisando da ajuda da UAB. É uma doença mental curável, não é uma punição. E sim uma mera licença, não paga anuidade, mas continua mantendo seu vínculo com a ordem. E passar a exercer em caráter temporário, apenas temporário, a atividade incompatível com o exercício da advocacia. Caráter temporário? Como assim? Você vai estudar comigo que os chefes do executivo, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, são incompatíveis, não podem advogar. Mas a pergunta que não quer calar, eles vão passar o resto da vida deles como prefeitos, governadores, presidentes? Não. Então, neste caso, é temporário o cargo. Ele não vai cancelar a sua OAB, vai ter apenas uma licença, ele permanece com vínculo com a instituição para quando acabar aquele cargo dele, ele volta a advogar, ele volta a atuar. Bom, esses foram os pontos relevantes quanto a esse tema de inscrição. Aguardo vocês em um próximo bloco, uma próxima aula. Até lá!